Pessoal, hoje eu quero trocar aquela ideia sobre meu 11º mês vivendo única e exclusivamente do mercado financeiro. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Eu conto a minha trajetória desde quando eu perdi meu emprego há 11 meses atrás e decidi me dedicar de cabeça para viver do mercado financeiro, se eu ia conseguir viver do mercado financeiro. Muitos me acompanham nessa trajetória e esse mês eu quero contar mais uma etapa desse processo. Antes, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Quem não é inscrito, ativa o sininho. Eu teria satisfação imensa em responder os comentários. Estou ativo no Instagram. Pessoal, mês de fevereiro voou, foi rápido, foi curto. Mês de fevereiro para mim tiveram 16 dias úteis, porque 2 dias no mês eu não operei. E eu fechei o mês extremamente positivo, maior do que a minha expectativa, mais do que eu esperava, mais do que eu almejava. Mas eu tive muitas cautelas e eu tive alguns aprendizados, tudo que eu fiz em janeiro, eu não resolvi, não fazer em fevereiro. E foi um mês, assim, historicamente na minha vida muito complicado, eu sempre tive um mês de fevereiro muito ruim. Eu tinha esse desafio de vencer o mês de fevereiro na minha vida. Lembra aquela história de que o ano no Brasil começa após o carnaval? Então, a impressão que eu tenho é que no mês de fevereiro ele aplica-se muito bem esse processo. Bom, eu fechei o mês com poucos LOIs, sem preço médio, não quis cometer o erro que eu cometi inúmeras vezes em janeiro, onde eu tinha a obrigação pessoal de fechar, de lutar para poder pegar um financeiro maior, porque eu tinha IPTU e IPVA, eu tinha algumas coisas para pagar que eu tinha que arrancar esse financeiro. No mês de fevereiro eu entrei com a cautela, mas eu entrei um pouco mais alavancado. Eu saí do processo simplesmente de um contrato e operei com 3 e 5 ou algumas vezes 7 contratos. Isso me trouxe um resultado, eu tenho aqui anotado, eu inclusive vou colocar na tela, de 3 mil. Eu tive 2 contas. Uma coisa que eu queria muito deixar claro aqui para vocês: eu abri uma outra conta numa outra corretora, porque eu queria testar sem RLP e com um DMA melhor, e lá eu operei com um pouco menor de grana, ou seja, eu operei com pouca grana. E eu quero contar a minha experiência no mês de fevereiro operando e como eu fiz as operações, qual é a decisão que eu tomei para o futuro em relação à abertura dessa conta nessa nova corretora. Mas vamos aos números. A corretora atual eu fiz um total de R$ 3.081, porém eu tomei R$ 201 em LOIs. Então eu fechei líquido bruto, sem o desconto. Com desconto deu 2.500 mais ou menos, mas acredito eu, não lembro de cabeça, mas 2.880 foi o valor final que eu tirei. E olha só que interessante, na corretora Nova Futura eu fechei um total de gain de 836, porém eu fechei negativo 719, ainda fechei positivo o total. A conta final ela fechou 117, com mais ou menos R$ 80 de lucro, com R$ 500 que eu tinha na conta, menos a plataforma, 455. E aí, o grande aprendizado, a grande comparação e o grande processo, o grande aprendizado de estar operando com uma conta maior e uma conta menor, que quando você opera numa conta maior, você consegue aumentar o seu LOIs, você se permite um pouco mais em relação à região que você está atuando. Quando você está numa conta menor, e aí está aqui o resultado, está aqui o porquê que eu fechei com mais LOIs nessa conta do que na outra, porque você é obrigado a fechar mais rápido, você é obrigado a estopar mais rápido caso você erre. E aí você não dá tempo
para que o preço se ajuste ou o preço vá a seu favor. Então a cada 50 pontos, 100 pontos, eu era obrigado a estopar e fazer uma nova entrada num novo momento. Ou seja, então eu aumentei lá na nova corretora, eu aumentei o número de entradas e tive que estopar mais vezes. Bom, no final deu R$117 positivo, então não foi ruim. A conta final deu 2.650, já tirando as taxas, não foi ruim também. Para um mês extremamente curto, um mês extremamente complicado, um mês onde as operações não foram fáceis, pelo menos para mim não foi fácil. Elas realmente, eu tive muita dificuldade. Eu sempre falo o seguinte, que eu meço as minhas entradas pela quantidade de calor que eu tomo. O que você está dizendo, Marcelo? Cara, eu sempre falo o seguinte, se eu faço uma entrada e eu tomo muito calor, é porque as minhas entradas não estão boas, não foram legais, ou o mercado não está respeitando as minhas entradas. Então esse mês, embora eu tenha saído bem positivo, cara, 90% das minhas entradas, não ao contrário das anteriores, as anteriores elas foram mais assertivas, mas 90% das entradas esse mês, elas simplesmente sempre tomei um calor muito maior do que o normal. Ela voltava, eu botei um stop maior na corretora atual, então ela voltou um pouco mais, eu sempre tinha que esperar um pouco mais para que ela fosse ao meu favor. Então, não foi um mês simples, não foi um mês muito fácil para mim. Algumas decisões, eu sempre ajustando, algumas decisões eu estou tomando para março. Uma delas, permanecer não fazendo preço médio, não fiz preço médio, então o preço médio ele foi extinguido da minha operação. Selecionei muito mais as minhas entradas, vou operar, acredito que 100% pela nova corretora, vou fazer a corretora a anterior, a atual, ela vai ficar só para swing trade. E falando sobre swing trade, e por que eu vou fazer essa mudança? Porque eu quero separar as contas, separar um pouco as informações, um pouco de controle, mais para questão de controle do que qualquer outra coisa. E falando um pouco de swing trade esse mês eu fechei negativo. Eu não tenho informação para passar, mas depois eu passo no vídeo. Mas swing trade, o grande erro meu do swing trade esse mês, eu fechei negativo, embora eu já estivesse um ano positivo, ela foi em decorrência de uma série de fatores. Primeiro, cara, sem dúvida nenhuma, eu foquei muito mais no day trade. Acho que vem a história do cobertor curto. Então, a partir do momento que eu acabei dando um foco maior no day trade, no swing trade ele ficou um pouco de lado, foi um pouco acomodado, ele estava me dando resultado, eu fazia algumas operações, fazia algumas mexidas, e aí eu acabei deixando ele um pouco de lado, e esse mês foi um mês que me deu prejuízo de R$5.000. Acredito eu que a crise no varejo afetou muito os meus fundos imobiliários, porque é um processo em cadeia. Então ele afetou um pouco os fundos imobiliários e ainda vai afetar mais, ainda tem que tomar algumas decisões. Eu tive que mudar um pouco na metade do mês para cá, inverter e focar um pouco mais no swing trade para poder salvar um pouco mais as minhas operações, porque senão o prejuízo seria maior. Cara, você está pilhado porque perdeu 5.000? Não estou, porque eu venho de um processo anual muito maior do que isso. Então, é óbvio que viver do mercado é exatamente isso. Então, vai ter um mês que ele não vai funcionar, vai ter um mês que nada vai dar certo. Então, eu tive que tirar da minha reserva anual para que esse mês, eu pudesse bancar esse prejuízo e bancar a minha casa, bancar a minha vida pessoal, da minha família. Eu tenho que mudar para o mês seguinte, então esse mês agora eu estou liquidando todas as operações, fazendo as transações que eu sempre vinha fazendo até novembro, dezembro para cá eu dei que meio uma relaxada, então isso não pode acontecer no mercado financeiro. E aí o grande aprendizado é o de sempre.
Cara, sem foco, sem resultado. Se você não tem foco, não tem resultado. Então é isso, resumindo, um mês curto, um mês que não tem muito o que falar, mas foi um mês positivo no day trade e pela primeira vez, olha que doideira, negativo no swing trade, mas que aconteceu, funcionou. Para o mês que vem, cara, foco total nos dois. Eu estou reformulando um pouco os meus operacionais, principalmente em termos de estrutura. Eu comprei uma tela maior, um pouquinho de processo para que eu possa ter facilidade, né, em enxergar. Ou seja, eu vou ter duas telas, aquela tela lá, que é uma tela, ela vai ficar só para informação, para notícia. Eu vou ter essa do lado e mais uma aqui, então isso vai facilitar um pouco mais as minhas entradas, acredito eu, e a minha tomada de decisão. Bom, sem maiores delongas, é só para falar do meu 11º mês, como foi, o que aconteceu. Não foi ruim, embora tenha tomado um prejuízo no swing trade, mas não estou chateado, porque faz parte do processo, o loss faz parte do processo e um dia isso iria acontecer. Marcelo, Papo de Sardinha, deixa um like, comente, ajuda a fortalecer o canal. Quem não é inscrito, se inscreva. Estou ativo no Instagram, me siga lá. Fui!